Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, para louvar, meu Deus, glorificar, engrandecer o Teu santo nome e aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Nós queremos dedicar, Senhor, esse tempo, Deus, ao estudo, Senhor, ao aprendizado. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento da Tua palavra, meu Pai, e da Tua vontade. Que nós possamos, Deus, crescer cada vez mais na Tua presença, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos, Deus, onde quer que a gente vá, levando a Tua palavra, Senhor, dando bom testemunho, meu Deus. E que nós possamos refletir, meu Pai, a Tua glória, a Tua presença nessa terra, meu Pai. É isso que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Naamã é curado da lepra. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, e versículo 14, e do 25 ao 27, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei da Síria, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi a nenhuma outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar esse milagre incrível que Deus realizou na vida de Naamã através do profeta Eliseu. E eu vejo aqui algo tão interessante, porque quem falou do poder de Deus, quem falou que existia um profeta em Israel que podia curar aquele homem leproso foi uma menina que trabalhava como escrava. Ela tinha sido escravizada, levada de Israel como escrava em uma das guerras, em uma das conquistas de Naamã, da Síria, e ela foi levada ali para a casa de Naamã para trabalhar como serva, e mesmo assim, aquela menina podia ter raiva daquela família, porque ela foi tirada da terra dela, foi tirada da família dela, mas
ela ainda falou de Deus, né? Ela ainda levou ali a mensagem de Deus, né? De um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que cura, né? Falou que em Israel existia um profeta e que se aquele homem leproso estivesse diante daquele profeta, ele poderia ser curado. Então, Eliseu, quando Naamã chegou até ali a presença dele, falou que era para ele fazer o quê? Se lavar nas águas nem tão limpas, né? Nas águas turvas do Rio Jordão. E isso não é porque o Rio Jordão tinha o poder, né, de curar, né, tinha algum poder terapêutico que curava as pessoas, até porque outras pessoas não haviam sido curadas ali no Jordão, mas é porque era a maneira que Deus queria se manifestar. Porque nesse caso, Deus não ia curar Naamã apenas da lepra, mas ia curar ele também do orgulho, da soberba, da arrogância, porque diz aqui que ele era um grande general, né, que ele era muito respeitado, que ele era muito poderoso por causa das muitas vitórias. E ele com certeza se achava uma pessoa especial, uma pessoa importante. Tanto que quando Eliseu disse que era para ele se banhar nas águas do Jordão, ele achou aquilo uma ofensa, né? Porque na terra dele tinha rios melhores. Se fosse para ele se banhar, simplesmente ele tinha se banhado lá na terra dele, se fosse para ele ficar curado assim. Mas Deus queria que ele obedecesse, né, e que ele se humilhasse, ou seja, que ele se submetesse à vontade de Deus, mesmo sem entender absolutamente nada, porque não tinha nenhum sentido, nenhuma lógica nesse pedido que Eliseu fez a ele. Mas nós sabemos que para Deus realizar os seus milagres, não precisa de lógica, não precisa de sentido. O que precisa? Obediência, humildade e fé, né? E foi isso que aconteceu nesse milagre ali, né, na cura de Naamã. E aí o primeiro tópico diz assim: Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Então Naamã, como nós sabemos, como a gente até leu, né, no texto de abertura, ele era um alto ministro do escalão do governo da Síria e a capital era Damasco. E a Síria havia atacado Israel várias vezes e nessas vezes ela havia levado pessoas, né, de Israel como escravas. E Naamã, ele era muito respeitado e muito honrado porque ele já tinha participado de diversas batalhas e tinha sido vitorioso. Então ele era um comandante respeitado pelas suas vitórias, né, pelas batalhas que ele havia passado. Que apesar disso, ele era leproso. E nós sabemos que naquela época a lepra, ela não tinha cura. E ela era uma doença também que segregava. As pessoas que tinham lepra, elas não podiam conviver, né, na sociedade, elas não podiam conviver com as outras pessoas, elas tinham que ficar separadas, né, elas tinham que ficar afastadas. Então, assim, apesar dele ser tão poderoso, ao mesmo tempo ele tinha uma doença tão grave que afastava ele, né, do convívio das pessoas, do convívio da sociedade e atrapalhava ele, né, nos seus relacionamentos e na sua vida de uma maneira geral. Amém? E aí o outro tópico diz assim: a escrava, uma testemunha de Deus. Então, como eu disse, Naamã, ele era um coronel, um general que tinha participado de diversas batalhas e tinha sido vitorioso. Em uma dessas batalhas, né, que foi em Israel, ele levou uma menina como escrava. E essa menina, ela ficou morando na casa dele, acompanhando, ajudando a esposa dele. Essa menina, vendo o sofrimento da família por causa da doença de Naamã, ela se compadeceu e ela falou que em Israel existe um Deus que podia curar aquele homem daquela enfermidade. Olha só, ela tinha fé, ela tinha certeza, ela tinha convicção que se Naamã fosse diante de Eliseu, que era um profeta usado por Deus, ele seria curado da lepra. Por quê? Porque ela tinha confiança no Deus vivo, no Deus de Israel. Mesmo ela estando morando na Síria, vivendo no meio de outro povo, com outra religião, com outra cultura, ela guardou a sua fé. Ela continuou acreditando no Deus de Israel, ela continuou confiando no Deus de Israel. E nós temos que fazer como essa menina, né? Em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo atualmente, nós precisamos guardar
a nossa fé. Mesmo vivendo no meio de um povo que adora outros deuses, que tem uma cultura pagã, que segue religiões pagãs, nós precisamos guardar a nossa fé. Nós precisamos fazer a diferença nessa geração e falar do Deus vivo que nós servimos, que nós conhecemos, assim como essa menina fez. Amém? E aí outro tópico fala sobre a caravana de Naamã. Então Naamã acreditou na palavra daquela escrava, né, que diz que era uma menina, então eu acredito que fosse jovem, e ele foi até o rei para contar, né, o que ele tinha escutado. O rei também acreditou, e o rei disse: então, se você quer, eu vou te enviar uma carta ao rei de Israel para que ele te receba e o milagre aconteça na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas olha que interessante, a menina estava lá na Síria, acreditava no rei, não, acreditava no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. E o rei já não tinha tanta convicção assim, porque quando Naamã chegou com a carta, ao invés dele falar procurem Eliseu, ele rasgou as suas vestes. Por quê? Na carta dizia que Naamã estava indo para ser curado da lepra. O que o rei pensou? Como é que eu vou curar esse homem da lepra? Se eu não curar ele da lepra, eles vão arranjar motivo para começar uma nova guerra, uma nova batalha. Então eles vieram apenas com uma justificativa, um motivo para guerrear, para arrumar confusão aqui em Israel. Foi isso que o rei pensou. E aí diz que ele se desesperou e rasgou as suas vestes. Naquela época, as notícias corriam e Eliseu ficou sabendo disso. Quando Eliseu soube, o que ele falou? Pode mandar ele aqui, que ele vai saber que existe profeta em Israel. Não se preocupe, rei, não precisa rasgar as suas vestes. Se ele veio para ser curado, ele vai ser curado. Amém? Então o próximo tópico diz assim: o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Gente, olha só. Nós, como seres humanos, muitas vezes nos impressionamos com autoridades, pessoas importantes, pessoas poderosas, posses, bens materiais, dinheiro e essas coisas. Mas Eliseu era um profeta usado por Deus. E através dele, Deus já tinha feito tantos milagres incríveis, que eu acho que o que impressionava Eliseu era o poder de Deus e não o poder do homem. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas mesmo, né? Nós temos que nos impressionar com o poder de Deus, não com o poder e a glória do homem, não com as coisas dessa terra. Então, Naamã chegou ali com presentes, com tropa, com exército, cavalos, servos, várias coisas. E Eliseu não se impressionou com isso, né? O que ele falou para o rei? Pode mandar Naamã vir aqui, que ele vai ser curado. Se é isso que ele quer, ele vai ser curado. E aí o outro tópico diz assim: a decepção e a cura de Naamã. Como Naamã, ele era um comandante muito honrado, né? Com muitas vitórias, de muitas batalhas, ele era muito prestigiado. As pessoas, apesar da lepra que ele tinha, que eu imagino que ele escondia, tratavam ele com uma maneira especial, né? Pelo cargo que ele ocupava e pelas batalhas, já que ele tinha vencido, pelas vitórias que ele tinha tido. E aí, quando ele chega ali para falar com Naamã, acontece algo incrível que nunca tinha acontecido com ele, eu imagino. Quando ele chegou para falar com Naamã, quando ele chegou para falar com Eliseu, Eliseu nem se deu o trabalho de sair para falar com ele. Eliseu mandou o seu ajudante, um menino de recado, um mensageiro, falar com Naamã para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele ficaria curado. E Naamã, acostumado a ser tratado de uma maneira diferente, não gostou nada disso. Achou que ele estava sendo desrespeitado, disse que na terra dele tinha rios muito melhores e que ele não ia fazer isso. Mas os seus empregados disseram: se o senhor já veio até aqui falar com o profeta, né? Se você acreditou que ele poderia te curar, então obedeça o que ele disse, não custa nada, já está aqui mesmo, né? E aí eu vejo aqui Deus querendo tratar a vida de Naamã com relação a isso, né?
a esse orgulho que ele tinha, essa soberba, essa arrogância, porque ali ele precisou obedecer a Deus. Ele precisou se humilhar diante de Deus, porque ele teve que se submeter à vontade de Deus, mesmo ele achando que aquilo ali para ele era uma humilhação. E nessa ocasião ele escolheu se humilhar para receber o seu milagre, para receber a sua bênção. Então ele obedeceu exatamente aquilo que o profeta disse que ele tinha que fazer. E nós precisamos aprender com isso também, né? Porque para nós sermos abençoados, para nós recebermos milagres da parte de Deus, nós precisamos obedecer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus diz. Nós precisamos nos humilhar, ou seja, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, né? Nós não podemos jamais achar que nós somos melhores, que nós somos especiais, que nós somos mais importantes do que as outras pessoas, porque nós sabemos que diante de Deus todos são iguais, que Deus ama a todos. É lógico que, se a gente for entrar numa discussão mais profunda, tem algumas diferenças com relação a galardão, né, a vida eterna. Mas assim, aqui nessa terra, diante de Deus, né, o que importa para o Senhor? Obediência, né, um coração quebrantado, um coração humilde, pessoas que se submetem à vontade de Deus. É isso que o Senhor olha e é isso que o Senhor quer. Amém? E porque Naamã decidiu se humilhar, decidiu se submeter e obedecer, quando ele deu o 7º mergulho, que ele saiu daquelas águas, diz que a pele dele estava como de uma criança. Ele foi completamente curado daquela lepra. E ele pôde reconhecer, ele pôde ver, né, que só existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que realiza milagres. Porque Naamã estava acostumado a oferecer sacrifícios, a oferecer ofertas, a oferecer coisas para que os deuses lá da terra dele realizassem os milagres, que na verdade não realizavam coisa nenhuma. Mas, diante de Deus, ele levou muitos presentes para Naamã e Naamã não aceitou nenhum. Por quê? Porque Naamã queria mostrar para ele que não eram os presentes, não eram os bens que iriam curá-lo, mas era o poder de Deus. E que Deus não precisa de sacrifícios, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de presente, Deus não precisa de bens. O que Deus precisa é de obediência e fé. Amém? E aí diz que ele mergulhou 7 vezes. Essa foi a orientação que Deus deu para Eliseu naquela ocasião específica. A gente vê outras curas sendo realizadas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e nem sempre está relacionado ao número 7. Nesse caso aqui, o Senhor disse que ele deveria mergulhar 7 vezes. E muitas vezes as pessoas acham que esse se tornou um número assim meio místico, né? Até dentro dos cristãos, né? Dentro do povo de Deus, dentro dos evangélicos, né? De achar que tem que ter 7 dias de campanha, 7 dias de oração, 7 dias de jejum. Para os hebreus, 7 é o número da perfeição de Deus. O único milagre que Eliseu realizou utilizando o número 7 foi esse. Então, para Deus nos abençoar, não necessariamente precisa ter o número 7. Você não precisa participar de uma campanha de 7 dias, você não precisa fazer 7 dias de jejum, nem 7 dias de oração, mas você precisa fazer aquilo que Deus manda você fazer. Nessa ocasião específica aqui, Deus mandou mergulhar 7 vezes. Se Deus der a orientação para o seu pastor de fazer uma campanha de 7 dias, de 5, de 20, de 3, de um mês, é a orientação que Deus deu para o seu pastor. Qual é a orientação que Deus está te dando para você orar, fazer uma campanha, fazer um jejum, uma oração de quantos dias, de quantas horas, do que? Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós não podemos ser místicos, achar que o número 7 tem algo especial e que a gente tem que fazer as coisas tudo no 7 para poder dar certo. Nós não podemos ter essa questão numerológica, né, dentro do povo de Deus, né, porque isso não tem nada a ver com Deus. Amém.
O outro tópico diz assim: Geazi é acometido da lepra, a rejeição dos presentes. Então, quando Naamã teve a sua cura ali física, a sua cura emocional também, porque não foi só a lepra que ele foi curado, mas como eu disse, da soberba, da arrogância, da prepotência, porque ele teve que se submeter à vontade de Deus ali naquele momento. Ele queria agradecer a Eliseu com presentes, porque era assim que ele era acostumado a fazer na terra dele, com os deuses dele. Mas Eliseu não aceitou, porque, como eu já disse, Eliseu queria mostrar que não eram os presentes, não eram os bens que iam comprar aquela cura dele, mas era o poder de Deus. Então, Eliseu não queria fazer essa relação de como se fosse um pagamento pela cura. Então, ele rejeitou aquela oferta de presentes. E aí, assim, aqui não fala quais foram os presentes que Naamã levou para Eliseu. Mas se for os mesmos presentes que ele tinha levado para o rei, era uma quantidade bem grande, porque diz que era 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Então, assim, era um valor muito alto, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou aquele presente. Os homens de Deus não se deixam vender. Então, a atitude de Eliseu a recusar o presente revela um comportamento de quem não vende as bênçãos de Deus, né? Porque as bênçãos de Deus, elas não estão à venda. Nós não podemos vender os dons que nós recebemos de Deus, né? O Senhor nos deu gratuitamente e nós devemos entregar eles, servir a Deus com esses dons gratuitamente também, né? Nós temos que oferecer às outras pessoas esses dons, essas bênçãos, né? Porque não somos nós, mas é Deus, né? Vem de Deus. Amém? Então era isso que Eliseu queria deixar bem claro ali para Naamã, né? Que tinha sido Deus, né? E ele não precisava do dinheiro, não precisava daqueles bens, não precisava daquelas vestes, não precisava de nada. Mas Geazi queria, né? Então Geazi cresceu o olho, né? Como diz popularmente. Geazi deixou a ganância, o amor ao dinheiro entrar no coração dele. Então, primeiro, ele desprezou ali a atitude de Eliseu, porque ele disse que Eliseu foi assim, tolo por não receber aqueles bens, por não receber aquele presente, né? E aí o que ele fez? Ele foi atrás de Naamã e mentiu. Ele ainda mentiu, porque ele disse que Eliseu tinha pensado melhor, né? Que ele ia aceitar os presentes. E aí diz que ele pegou aqueles presentes, mas aquilo ali foi a condenação. Por causa dos presentes? Não, por causa do pecado que ele cometeu. O pecado da mentira, o pecado da desobediência, o pecado da soberba, da ganância, tantas coisas. Ele cometeu tantos pecados ali naquele momento, através dessa atitude, que parece ser uma atitude simples, né? Porque assim, Naamã queria dar os presentes. Então ele aceitou. Mas Eliseu tinha negado e ele recebeu aqueles presentes em nome de Eliseu, dizendo que era Eliseu que estava aceitando, quando na verdade Eliseu não estava aceitando nada. E ainda podia ter passado uma imagem errada para Naamã de que Eliseu estava aceitando um pagamento pelo milagre, pela cura que ele tinha realizado ali naquele momento. Então assim, visando o bem material, ele mentiu, ele traiu Eliseu e ele desonrou a Deus. E aí, o que diz a palavra de Deus? Que a lepra tomou conta dele e ele saiu da frente de Eliseu branco como a neve. Como consequência desse pecado, a lepra de Naamã se apegou a Geazi. E pior, diz aqui o versículo, né? Que não era só a Geazi, mas era a semente de Geazi, ó. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então, gente, a gente sempre fala isso, né? Tudo que nós fazemos tem consequência. Quando nós obedecemos, tem consequências boas. Quando nós desobedecemos, tem consequências ruins. Então, nós temos que ter isso muito claro na nossa mente e a gente precisa ter muito cuidado. E eu vou ler a conclusão que diz assim: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e a salvar todos, independente de posição social ou nacionalidade.
E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Amém? Então, assim, eu acho que o mais importante desse milagre não foi a cura da lepra, mas foi Naamã ter reconhecido que o Senhor é Deus, né? Que Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o único verdadeiro Deus. E nós não podemos nos esquecer disso jamais, né? Que Deus, Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que nos cura, Ele é um Deus que nos abençoa, Ele é um Deus que nos liberta, Ele é um Deus que nos guarda. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? E a gente deixa, né, que as preocupações, que as ansiedades, que as coisas deixem delas entrem no nosso coração e tirem a nossa paz, tirem a nossa alegria, tirem o nosso sossego. Mas nós devemos nos lembrar, né, que nós servimos o mesmo Deus de Israel. Esse Deus aqui que curou Naamã da lepra, esse Deus aqui que permitiu com que Geazi ficasse leproso por causa da sua desobediência, é um Deus que salva, um Deus que cura e um Deus que liberta a todos, independentemente da classe social, independentemente da raça ou de qualquer outra coisa. Nós temos um Deus que ama a todos, que está à disposição de todos. Basta que a gente abra o nosso coração, né? Que a gente acredite, que a gente aceite, que a gente se entregue a esse Deus verdadeiramente. Amém? Então essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.